Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaif, sou médico, especialista em clínica médica, trabalho como terapeuta de relacionamento, sobretudo para relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade narcisista e dependentes emocionais. E hoje eu vou falar aqui para você sobre como o narcisista usa o seu passado contra você. Bem, todos nós temos um passado. Todo mundo tem algum tipo de história, lá atrás aconteceu, algumas circunstâncias podem ter gerado uma dificuldade, uma tensão. Quando você vai conhecendo as pessoas no nível profundo, você acaba aprendendo que certos tipos de coisas que fazem parte das falhas e das nossas imperfeições, elas vão influenciando as nossas vidas e está tudo bem. Todo mundo erra. É a natureza nossa errar. Você não precisa nem de ser um terapeuta para entender e começar a aprender que o passado das pessoas impacta o presente dessas pessoas. Isso aí não precisa nem de ser um profissional na área para você saber disso. Quando você tem pessoas em sua vida, seja alguém que você conheça no trabalho, ou na sua família, ou pessoas que de alguma forma exercem alguma influência sobre você, e você está lá nessa relação com essas pessoas, numa intimidade, vocês vão tendo conexões. Vocês compartilham as experiências de vocês, vocês revelam assuntos pessoais para estar ao estar com essa outra pessoa, da rotina que vocês têm no seu próprio dia a dia, e assim você vai criando alguns laços significativos, porque as histórias elas conectam. Histórias se conectam com as outras histórias. É assim que funciona. Isso é até utilizado muito no marketing, né? A sua história conecta com a minha e a gente tem alguma coisa em comum. Muitas narrativas são construídas a partir disso. Agora você vai entender como que funciona com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. O narcisista gosta de aprender sobre o seu passado. O narcisista pode realmente mostrar algumas vezes o interesse em você, em saber um pouco da sua história que é anterior à história de vocês dois no relacionamento de vocês. Seja ele de amizade, seja ele no trabalho, seja ele de amigos, seja ele um relacionamento amoroso. E talvez o narcisista consiga conversar com você de uma maneira pseudo-próxima sobre algumas das suas experiências que eles tiveram ao longo da sua vida. Mas com o tempo os narcisistas, quando eles aprendem mais sobre você, quando eles mostram as suas vulnerabilidades, e você vai conhecendo isso, talvez você vai percebendo algumas coisas que deram errado na vida dessa pessoa narcisista e que também vocês compartilharam entre vocês, você vai começar a ver que o narcisista ele vai começar a se cansar de dividir isso contigo e vai se cansar de tratar você de uma forma digna, de uma forma gentil, e vai parar de ser de alguma maneira empático, mesmo que intencionalmente sendo empático contigo, e começa de fato a parar de pensar em você. Bem, é bem complicado isso. Sabe por quê? A pessoa normal, você sabe que você tem dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Inicialmente, os narcisistas eles permitirão que você tenha todos os holofotes focados em você. Ele vai te dar esse foco. Em outras palavras, eu podia dizer assim que eles não querem gastar tanto tempo aprendendo e conhecendo sobre você. Eles não são muito pacientes, eles não são muito tolerantes com o seu passado. Então, depois de um curto período, o que vai acontecer é que eles vão passar a perder interesse em te conhecer, eles vão parar de se esforçar, de exercer alguma tentativa de proximidade, de criar um relacionamento íntimo, de longo prazo, um relacionamento próximo, e eles vão eventualmente começar a te descartar. Talvez seja esse ponto que tenha te atraído a ver esse vídeo. Eles vão começar a te diminuir.
Relacionamentos saudáveis, você gosta de descobrir o passado dos outros e respeita esse passado, porque ele faz parte da história. A história se conecta com história, pessoas se conectam com pessoas. Vamos descobrir quem você é. Vamos descobrir quem eu sou. Vamos fazer disso uma sinergia para funcionar de uma maneira significativa nesse relacionamento nosso. É assim que deveria ser o comportamento. O narcisista realmente ele acha que você é um objeto. Então, eles não querem mexer no passado. Eles não querem, a longo prazo, se importar com o que você tem da sua história. O narcisista, eles podem, de alguma maneira, dizer que está só brincando, usando de uma ironia, de um tratamento indiferente, mas eles estão querendo mexer com a sua reputação. Então o foco já não é mais o seu passado, é sua reputação. Sabendo o seu passado, ele pode ter poder sobre você agora. Sabendo do seu passado, ele sabe como ele pode te atingir. Então, à medida que eles começam a aprender sobre você, ou a experimentar algumas das suas vantagens e desvantagens de características, das coisas que você praticou anteriormente ou não, eles podem começar a te chantagear e a te deixar confuso, te deixar confusa. À medida que eles vão aprendendo a sua história, farão uma narrativa falsa. Você tem que ser perfeito para as pessoas gostarem de você. Você tem que ser, só que você sabe que você tem imperfeições. E se você não tivesse essas imperfeições, você não seria uma pessoa genuína. À medida que eles aprendem alguns dos seus pontos fracos e negativos do seu passado, eles podem começar a descontar e a desconfiar das coisas. Eles podem descontar isso em cima de vocês. Eles projetam a própria falta de confiabilidade, tentando dizer algo que você é e que você sabe que você não é. Isso causa confusão. Esse é o gaslighting, que são ações de confusão. O narcisista precisa de pessoas ao seu lado, inicialmente, que sejam pessoas ideais. E, obviamente, você agora não é uma pessoa ideal mais. Então, qual é a decisão do narcisista frente a isso? Tentar te envergonhar. Eles aprendem algumas coisas sobre você para que você possa, de alguma forma lá na frente, ser um ser inferior e ele ser uma pessoa superior diante de você. Porque se trata disso, de superioridade. É assim que as coisas acontecem. Eles só vão dizer coisas ruins sobre você e o seu passado. Digamos que você tenha tido um histórico de ter feito, sei lá, algumas coisas erradas lá no passado. Você teve algumas influências negativas, alguns planos que se arruinaram no longo do caminho. Faz parte. Eu falei, faz parte. Mas não tem espaço na vida do narcisista para nuances. Eles não têm compaixão com isso. E basicamente eles dirão coisas ruins sobre você e que você está contaminado por um passado ruim. Mas é o seu passado. Não é quem você é agora. Muito disso é uma projeção em você, é um jogo narcisista de projeção. Quem é meu aluno na mentoria Quebrando as Algemas sabe todos os jogos narcisistas. E um dos jogos narcisistas é a projeção. Os narcisistas fazem isso porque eles adotam essa postura cruel, porque eles precisam de se construir em cima de outras pessoas. É isso que o narcisista faz. Então eles estão constantemente procurando provas de que de fato eles são superiores. E uma maneira de se colocar de uma forma superior a uma outra pessoa é provocando nela um sentimento de inferioridade. Então eles estão constantemente procurando provas, estão constantemente compartilhando pensamentos de destruição sobre você pelo passado que você possui. E isso expressa uma humanidade ruim do narcisista.
Ao contrário do que você esperaria de uma pessoa normal, que é ter a compaixão por quem você já foi. Porque você não é mais aquilo que você já foi um dia. Quando você compartilha o seu passado, eles estão pensando e observando tudo que eles podem usar contra você para provar a sua superioridade. E você vai poder ver que esse lixo que eles carregam é o lixo da própria história pessoal do narcisista, que tem vários mecanismos de defesa. E sabe como é que funciona isso aqui para o narcisista? A melhor defesa é o ataque. Quanto mais eles puderem manchar você e a sua história e tornar você uma pessoa mais diminuta, mais eles vão tirar o foco em cima deles e não vão revelar as próprias fraquezas emocionais e pessoais que possuem. Simplificando, podemos dizer que os narcisistas, eles têm uma concepção muito baixa de proximidade e ternura. É apenas uma sustentação do próprio bem-estar. Eles não sabem como fazer isso. A vulnerabilidade assusta, porque a vulnerabilidade é como dar uma espada, um punhal na mão de uma outra pessoa para apunhalar pelas costas e cortar o coração. Quando eles adotam esse tipo de postura, de abordagem, que eu estou descrevendo nesse vídeo, é a maneira deles dizer que eles sabiam o que fazer diante da própria vulnerabilidade. Eles não sabem e não conseguem ser próximos. Não sabem como se abrir. Eles têm suas próprias inseguranças incorporadas com essa identidade que acaba determinando como que eles serão. Eles não são capazes de sustentar o real, o autêntico. Eles não têm capacidade de ter uma relação profunda. Isso está em um dos distúrbios, que é o distúrbio de profundidade. E essa estratégia deles, enquanto que em relacionamentos saudáveis a gente entende o passado das pessoas e é gratificante a gente compreender o mistério de como que aquele passado pode ter trazido alguma coisa, e você conhecer quem você está de verdade é muito interessante, porque todo mundo tem um passado, todo mundo tem algum tipo de história que carrega, e as pessoas podem não viver mais essas circunstâncias nos dias atuais, e está tudo bem. O passado faz parte das falhas e das imperfeições de uma pessoa. Agora, a gente tem que olhar para o passado e entender o que houve, para poder fazer o quê? Aprender. É justamente por isso que eu estou aqui fazendo vídeo. Porque eu aprendi que o meu passado pode ajudar a vida de outras pessoas. E isso se tornou, hoje, uma importante fonte para o meu próprio sustento financeiro. Mas veio de uma dor que eu apresentei, que eu tive. Então eu usei o meu passado aqui. Os narcisistas não sabem lidar com a intimidade. Eles não sabem lidar com a honra, com as coisas que são propriamente os ingredientes que você possui na sua vida, que são muito bons. Como resultado, quando eles aprendem as coisas sobre a sua história, sobre aquilo que não foi ideal, sobre aquilo que foi ruim, eles pensam que isso é uma baita de uma oportunidade para te detonar. Então eu vou deixar 3 coisas para você refletir. Quando você vê esse padrão construído neles, você percebe que eles usarão o passado contra você, no momento que você começar a entender que isso está acontecendo, pare de se abrir para essa pessoa. Só abre o mínimo possível para ela. Qualquer ambiente que eu estou falando isso aqui, pode ser dentro de casa, no trabalho, familiar. Não entre no jogo da tentativa de envergonhar você, porque eles estão liderando esse jogo de uma maneira para se sentirem grandiosos, se sentirem especiais e melhorar a própria autoestima, que é baixa. Guarde os seus segredos e revelações. E se você estiver compartilhando isso com alguém, saiba quem você vai compartilhar. Aquele indivíduo narcisista, com todo o seu controle, ele acha que tem uma sensação de direito, ele acha que ele é a pessoa certa para ouvir a sua história de um passado ruim e revelar isso para o mundo, como se fosse uma missão dele. Saiba disso e faça os seus ajustes. Mantenha os seus limites de acordo. Sabendo disso, ajustando os seus limites,
você vai encontrar uma sensação de estabilidade, sensação essa que você não encontra dentro da vida de um narcisista. E aí sim você vai encontrar um lugar de paz. Portanto, esse vídeo ele é para te ajudar a se relacionar, entender como que você vai atuar na sua vida no modo geral, não só no relacionamento amoroso. Tem pessoas que querem saber do seu passado para usar contra você. Na minha mentoria, eu ensino todos os jogos narcisistas e é como você lidar com o narcisista e saber se você está passando por alguma coisa semelhante a isso que eu estou falando aqui. Tudo isso está dentro do site da Hotmart, onde eu hospedo o curso, são videoaulas que você pode assistir 24 horas por dia. Você possui 3 semanas para avaliar esse material e dessa forma decidir se você quer continuar ou não sendo meu aluno. E está tudo bem. Acesse o site www.quebrandoasalgemas.com.br para você saber mais da minha mentoria. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e comenta aqui para que a gente possa interagir sobre esse tema. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.